A Holanda é considerada um dos países mais progressistas do mundo, com uma história que dá provas de tolerância entre várias culturas e religiões e do bom acolhimento de refugiados. Nos costumes também é conhecido por ter uma grande abertura, sendo dos primeiros países a legislar sobre casamento homossexual, consumo de drogas leves e eutanásia. Mas as eleições legislativas de 15 de março têm sido marcadas pela discussão sobre o papel da extrema-direita, que agita bandeiras anti-imigração, anti-islão e que promete um regresso aos valores tradicionais, embora seja pouco clara sobre quais são esses valores. Essa agitação está a cargo de Geert Wilders, de 53 anos, líder do Partido para a Liberdade, o PVV, eurocético e anti-imigração. Frequentemente considerado o homem mais bem protegido do país, já recebeu ameaças de morte de grupos extremistas islâmicos. O enviado especial da Euronews à Holanda explica que Geert Wilders seguiu de alguma forma o exemplo de Pim Fortuyn, que se tornou mais conhecido na Holanda após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Era um político liberal e assumia a sua homossexualidade, mas criticava a imigração e o islão, falando de questões que eram consideradas tabu na época. O seu partido liderava as sondagens antes das eleições de 2002, mas foi assassinado a tiro quando saiu de um estúdio de rádio 9 dias antes da votação. 2 anos depois, o realizador Theo Van Gogh foi assassinado por um radical islâmico devido a um filme crítico do Islão. A liberdade de expressão custou a vida de ambos e deixou no ar a questão que se agudiza há uma década sobre o que significa ser holandês. Uma sondagem em fevereiro revelou que 86% dos inquiridos estão preocupados com a erosão dos valores tradicionais. Wilders aproveita esse sentimento de identidade perdida para atacar tudo o que seja visto como cosmopolita, tal como a União Europeia e a diversidade cultural. Mas depois diz-se protetor dos homossexuais e dos direitos das mulheres, que vê como vítimas na sociedade muçulmana. Somos demasiado tolerantes, diz Patrick, apoiante de Wilders. Assumo que sou homossexual e no passado fui vítima de muita violência. Todas as semanas me maltratavam, recebia insultos, intimidação, ameaças. Só porque sou gay, fui espancado por uma dúzia de jovens de Marrocos, da Turquia e da Somália, que me atacaram num parque de estacionamento. Fui apresentar queixa e testemunhei 2 vezes, mas nada. Entre os 17 milhões de habitantes, 1 milhão de pessoas são muçulmanos e Wilders faz, a miúde, ataques ao Islão. Promete banir o Corão, seu livro sagrado, as mesquitas e as escolas muçulmanas e ainda deportar muçulmanos que tenham cometido crimes. O líder do PVV já foi condenado por comentários contra marroquinos, a quem chama por vezes de escória. Este empregado de café conta que a população turca não gosta nada dele, mas não são apenas os turcos. Os espanhóis, os marroquinos, muitos outros também não gostam. Se entrarem aqui e eu disser Wilders, vão querer matá-lo, porque ele diz demasiadas coisas sobre o Islão, e não apenas sobre o Islão, mas sobre muitas outras crenças. Este marroquino diz que nem todos os muçulmanos são maus. Wilders odeia os muçulmanos, não faço ideia porquê, mas eu não odeio Geert Wilders. Consideravelmente religiosa até aos anos 50 do século passado, a população holandesa foi-se afastando da Igreja, sobretudo das confissões católica e protestante. A liberalização dos valores nos anos 60 e a modernização tecnológica e económica criaram vários polos. Nestas eleições concorrem 28 partidos, dos quais metade poderão assumir lugares no Parlamento. Este professor de Sociologia diz que não é possível compreender a ascensão deste partido sem pensar no conceito de individualidade. A sociedade holandesa sempre foi polarizada, isto é, existem vários grupos sociopolíticos e as pessoas geralmente votavam no partido ao qual pertencia o seu grupo. No passado, obviamente, a religião era muito importante. O país dividia-se sobretudo em protestantes e católicos, uns no norte e outros no sul. A religião também era muito importante quando se tratava de política e, em certa medida, também tinha um forte impacto na escolha do partido em que se votava. Agora as pessoas mudam muito de partido e um daqueles em que podem votar é o PVV. Mas mesmo que ganhe com os 20% que lhe atribuem as sondagens à frente da atual coligação de centro, Wilders dificilmente será chefe de governo, porque nenhum partido quer fazer uma coligação com o PVV.
A fundadora do partido Artikel 1, antirracista, criado há 3 meses, diz que primeiro é este grupo de pessoas que está a ser visado. Mas o que faríamos depois de o eliminarmos? Qual seria o próximo? Podem ser as mulheres, os gays, os negros, qualquer pessoa que amamos e que faça parte da nossa vida. Há muita coisa em jogo e não podemos ficar divididos.